Olá, gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é sobre algumas perguntas que eu recebo naturalmente dentro das consultas de baralho, nas consultas de tarô. E dentro dessa pergunta, eu sempre recebo as mesmas perguntas e elas são: por que eu tenho química com a pessoa e toda vez que essa química acontece, logo depois esfria e a pessoa vai embora? Então, o assunto de hoje em relacionamento é química. O que tem por trás? O que tem além? A química é o necessário, é o suficiente para manter uma relação? Vamos falar um pouquinho disso? Solta. Bom, como eu disse para vocês, o assunto é química, né? Naturalmente, quando a gente começa a se envolver com alguém, quando a gente começa a ter envolvimento, muitas pessoas deixam de ficar com alguém, muitas pessoas deixam de se envolver pela própria palavra, pelo próprio acontecimento química, né? Ah, eu não tive química com ele. Ah, eu não tive isso com ele. Ah, eu não tive com ele aquela química. E acaba deixando essa biologia influenciar. A química nada mais do que é essa biologia do prazer, do desejo, daquilo que é despertado quando você se encontra ou se envolve com alguém. Só que, naturalmente, entender que essa química ela não é o suficiente para construir amor é saber também que a química é a paixão fantasiada de desejo. Ou seja, a química nada mais do que é a biologia do seu corpo com a biologia do outro, trazendo o despertar ou o desejo que envolve os dois. Então, o que acontece quando alguém pergunta, Iago, mas a gente tinha química e acabou do nada? Porque assim como a química ela vem rápido, ela também vai rápido. Entender que dentro das relações, essa química é o que faz você dar passos maiores que a perna, ou muitas vezes nem dar oportunidade para alguém, é entender que, naturalmente, o que acontece biologicamente, o que acontece visivelmente, até porque tem um conjunto, né? A biologia das pessoas se encontrando, é também o desejo, né? É a visão, né? O que aquela pessoa te desperta de momento ou momentaneamente, não significa dar continuidade. Então, por que naturalmente as pessoas elas têm química, mas logo depois isso acaba? Porque dentro da sociabilidade, né, do ser humano, dentro do associar, do se envolver, a química ela não é o suficiente. Até porque essa química ela faz com que a gente dê ou entregue tudo para a pessoa sem antes guardar um pouquinho para que também tenha para depois. Um exemplo. A química, ela desperta na gente o quê? Desejo voraz, né? Aquele desejo, aquela vontade, aquele prazer. Só que você pode ver que a química ela acontece com muitas pessoas de uma maneira muito rápida, assim como pode acontecer muito menos com outras, até porque tem pessoas que têm uma dificuldade de sentir esse desejo, de sentir essa emoção, de sentir esse desejo, né? De despertar dentro delas essa dificuldade. Só quando a gente fala de envolvimento, quando a gente fala de querer, a química ela pode trazer para você o quê? A construção do amor. Até porque tem pessoas que conseguem encontrar dentro desse desejo, dentro dessa conexão, né? Até porque quando as pessoas não falam de química, eles falam de conexão. Ah, me sentir conectado a ele ou a ela. Me sentir conectado àquela sensação, àquela emoção. O que acontece que essa química vai embora? O que vem e o que gera pra gente esse desejo que existia tanto, mas que agora já não existe mais da outra parte? A entrega sem medidas. Quando você se entrega naturalmente, sem dosar para a pessoa ou sem colocar para a pessoa, entendeu? Um ponto. Sem colocar para a pessoa um controle. Um controle que o controle que eu quero dizer é o quê? Quando a gente
se doa de pouquinho em pouquinho, a gente se conhece, a gente conhece o outro e o outro passa a conhecer a gente, de maneira onde a gente não entrega de primeira. Quantas pessoas no primeiro relacionamento, na primeira relação, no primeiro convívio, já se entrega de vez, se joga de cabeça, se lança de cabeça, não é? Quantas pessoas naturalmente deixam a vida passar ou se jogam na relação sem saber e sem se dosar? Um exemplo, quando a gente tem química, ou a gente sabe lidar com algumas coisas, sabe levar aquilo de maneira sadia, dosada, a gente consegue fazer com que a pessoa aprenda a nos respeitar, aprenda também que existe alguma surpresa boa ali. Só que, naturalmente, o ser humano ele se entrega tão de primeira, ele dá tudo que ele tem de primeira, que acaba só restando o quê? A expectativa do mais. E quando não tem mais, o que acontece? A pessoa vai embora. Até porque você doou tudo que você tinha e outra pessoa também doou tudo que ela tinha. Não que vocês não têm mais para doar, mas, de princípio, a química, a conexão, o desejo fez com que vocês entregassem tudo de mão beijada, sem respeito, sem mostrar a seriedade, sem mostrar o valor que você tem. É bom ter química com uma pessoa? Claro. Assim como tem muitas pessoas que não tinham química, mas foram trabalhando na conquista. É uma coisa que eu sempre falo com meus consulentes. A conquista diária é o que leva um relacionamento, dá certo, não é? É a conquista diária, o respeito, a comunicação. Só que as pessoas, elas esquecem da conquista. Elas se apaixonam, elas levam essa paixão a sério e elas começam a o quê? Jogar. Então elas se jogam, elas entram de cabeça naquilo. Elas se doam naturalmente sem dosar, sem ter uma surpresa, sem ter ou sem mostrar. Um exemplo. Quando a gente dá tudo da gente de bom, quando a gente dá tudo que é bom da gente, o que fica? É nossas más qualidades. E se você não prepara a pessoa para a sua má qualidade, ou seja, para a sua ansiedade, para a sua carência, para a sua impulsividade, e assim vice-versa, a pessoa não consegue ficar. Até porque tinha química. Só que daí, quando a química acaba, vocês começam a entrar naquela sensação de, opa, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Ou na questão de enjoar. Mas as pessoas podem? Claro que pode. Se a gente dá tudo na química, nessa biologia da entrega, o que mais a gente tem para doar depois? O nosso lado negativo, que é o que sobra, o que é nossa exposição maior, né? Nosso questionamento, nossa dor, o sentimento de ausência da outra pessoa. E você acha que a outra pessoa ela vai estar pronta para isso? Tanto ele quanto ela? Até porque é diferente para cada pessoa, né? Assim como muitas pessoas constroem a química, né? Constroem ali o jeito de viver, de solucionar, de se envolver, outras pessoas também destroem, né? Ou seja, a química pode levar ao amor? Ela pode também. Assim como a paixão pode levar ao amor. Só que química não necessariamente significa que você vai ficar com ele ou com ela para sempre. Porque assim como ela começa muito rápido, ela também pode acabar muito rápido. Até porque esse sentimento de desejo, de química, de conexão, né, dito, ele começa hoje e ele pode acabar hoje também. Então não é porque você tem a química com uma pessoa, significa que essa química vai ser eterna. Até porque antes da química vem um impulso. Antes do desejo, né, vem também o que é a carência. Então você está entendendo? Quando eu falei da paixão no outro vídeo, não é porque a gente não pode se apaixonar. Assim como, não é que a gente não pode ter química, porque a química é boa. Ela faz a gente querer mais da pessoa, assim também a pessoa querer mais da gente. Só que a gente tem que entender que se ela for em excesso também, lembra, tudo que é em excesso acaba deteriorando a permanência ou a continuidade de um relacionamento. Química pode levar à paixão, ao desenvolvimento para amor? Pode.
Só que não é porque tem química que significa que essa pessoa vai ficar. Até porque a química e a paixão é o que faz a gente doar demais sem dosar. E hoje é tudo muito fácil. Hoje as pessoas dormem junto, né, na primeira noite, né? É errado? Não, é a sua vida, você faz o que você quiser dela. Entendeu? Hoje, por exemplo, né, a pessoa ela tenta demonstrar para você que você é a pessoa mais importante do mundo, só que daqui a pouco ela já está com outra. Você está entendendo que cada aspecto do convívio no relacionamento pode motivar e pode desmotivar? Então, quando alguém me pergunta, Iago, claro que as cartas elas vão responder conforme o que está acontecendo na vida da pessoa. Mas aqui respondendo de forma geral. Por que tínhamos tanta química e hoje acabou e ele foi embora ou ela foi embora? Química é o quê? A paixão fantasiada. Química é a exposição e o quê? O fogo que gera a tendência do quê? De doar tudo sem medir ou dosar. Não se doa tudo para alguém. Não se dá tudo de mão beijada. Como manter uma relação se você pega toda a sua parte positiva e taca na cara da pessoa? E a pessoa faz isso também, né? Até porque tudo que é positivo a gente quer, mas e o que é negativo? O mau humor dela ou o mau humor dele? A intransigência dele ou a intransigência dela, né? Podemos usar a química como algo que nos atrai e nos leva a permanecer com a pessoa. Mas não podemos usar ela como se fosse algo duradouro. Até porque se você não sabe conquistar, a química não fica. Se você não sabe levar essa química, essa paixão adiante, não adianta você querer que a pessoa permaneça. Até porque senão ela vai sumir no dia seguinte. Ou daqui uma semana, ou daqui um mês. Química, ela é o motivo para dar continuidade e levar à conquista. Mas ela não é motivo para ficar também. Assim como o amor também não é motivo para ficar. Quantas pessoas se amam, mas precisam se separar? Quantas pessoas se gostam, mas não conseguem manter um relacionamento? Assim como eu expliquei no outro vídeo, o amor ele é leve. Só que, claro, existem outras concepções, temperamentos, aprendizados, como a pessoa foi criada, entendeu? Não implica também, né? Nem tudo é desamor, mas nem tudo é como a química que vai levar à durabilidade. Ai, quando a gente se encontra, a gente tem um fogo, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Ótimo, mas e quando vocês estão separados? O que vocês têm? Ai, a gente nem conversa. Você já mostrou seu lado negativo para ele? Ai, não. Daí, quando acaba a química, o que tem para mostrar? Quando acaba a paixão, né? Aquela coisa do começo ali, o que tem para mostrar? Birra, ansiedade, cobrança excessiva. Você acha que alguém vai querer ficar com isso? Você acha que alguém vai querer alimentar isso? Até porque todo mundo tem seus defeitos, ninguém é perfeito. Guarde isso para vocês. Química não é o motivo para você escolher ou para ser contínuo sua relação. O que você precisa, além da química, é saber dosar o sentimento que você tem, é saber se colocar diante ao que você está vivendo, saber doar de pouco o seu lado positivo, mas também mostrar quem você é de verdade, sem fantasias. Até porque eu sempre digo, se você cria um personagem, a química é o rei do seu personagem. Quando ela acaba, você começa, nossa, mas aquele cara é um monstro, nossa, mas aquela mulher é um monstro, brincou com meus sentimentos. Será que os dois não brincaram juntos? Será que os dois não usaram isso, daí depois só quer achar um culpado? Se você escolhe viver uma química sem medir as consequências dela, você vai sentir que alguém errou com você. Só que você não vai querer notar que você também errou com a pessoa. Até porque se a gente dá demais sem medir, né? Ou seja, sentimento a gente mede, a gente dá aos poucos para a gente saber o que a gente vai retribuir, né? O que vai ser retribuído para a gente. Não é pecado se apaixonar e não é pecado ter química. O importante é saber aonde esses sentimentos nos levam. Aonde esse sentimento leva na durabilidade de uma família, de uma relação, de um envolvimento, de um namoro. Por que muitas pessoas não conseguem namorar?
Claro, o mundo ele está mudando, as pessoas estão mudando, a seriedade ou, né, a convivência dual entre duas pessoas já não é a mesma coisa mesmo. Só que cada um entende o que quer para si, cada um entende aquilo que pode dar. Só que se você dá muito ou se você passa dos limites ali, você não tem mais o que dar na terça-feira, na quinta, na sexta. Por quê? Porque a química levou embora. Pense sobre isso. Entenda que a química ela pode ser boa desde que você também entenda que não é ela que mantém uma relação. Assim como a paixão. Assim como eu já expliquei muitas coisas nos vídeos. Pense que, dentro das possibilidades, ter biologicamente uma química pode ser o princípio de alguma coisa, mas não concretiza a própria coisa. Obrigado por vocês me ouvirem até aqui. Caso queiram algum assunto, caso queiram que eu fale de algo que muitas vezes vocês querem, que vocês gostariam de entender, deixa nos comentários, tá bom, gente? Gratidão, gratidão. Foi e sempre será.